E eu voltei para minha cidade. Eu não sabia, mas o inimigo, ele ia querer tirar aquela semente que foi plantada no meu coração, de que eu seria pastor um dia. Inclusive, muitas pessoas, né, já falaram isso para mim na internet. Ah, pastor é só um, é Jesus. Só que eu sempre cito, né, o que está lá em Efésios 4, que diz assim, que alguns Deus chamou para pastores, outros para mestres, outros para evangelistas, então, outros para profetas. Então, são chamados ministeriais. E eu nunca busquei isso, nunca quis, nunca imaginei que ia acontecer. Aquele ano seguinte foi o ano mais difícil, porque o inimigo se levantou totalmente. Por fim, eu não consegui pensar em mais nada, eu não conseguia trabalhar, não conseguia estudar. E eu pensava, como vai acontecer? Como que vai ser? E eu sei que muita gente está nos ouvindo agora, às vezes tem esse questionamento. Deus já entregou uma palavra, só que a pessoa não tem ideia por onde começar, quando vai acontecer. Só que o próprio Deus se encarrega disso. Porque quando Deus colocou um sonho no coração de José, e Deus falou assim, ó, através de você, seus irmãos, sua família inteira vão se curvar diante de você. E você vai sustentar sua família. Aquilo era um absurdo. Ele era o menor da casa dele. E durante a vida dele inteira, você vê as coisas acontecendo exatamente o oposto. Ele foi vendido como escravo, foi lançado no poço, foi preso injustamente. Só que chegou o dia de Deus colocar ele como governador do Egito. E aí, a família dele, que estava passando necessidade, foi pedir ajuda, foi para o Egito pedir socorro. E quem estava lá? Era ele. E aí ele perdoou os irmãos e Deus fez se cumprir a palavra. Mas esse processo todo durou 13 anos na vida dele. E o que aconteceu? Aquele ano seguinte eu fiquei muito confuso, cara. Eu ia para a faculdade, eu deitava naqueles bancos de cimento. Eu pensava, gente, o que vai ser de mim? Por que isso acontece comigo? Deus fala uma coisa e nada acontece. Resumindo, reprovei na faculdade, tomei bomba lá numas 8 matérias. E, inclusive, hoje eu sou formado em publicidade e propaganda, porque a minha esposa, quando eu conheci ela, pegou no meu pé. Ah, é? Aí eu voltei e formei. Vai se formar. Reprovei na faculdade, eu já não conseguia ir pra aula. Perdão, eu já não conseguia trabalhar direito. Não tinha cabeça pra isso. Eu só pensava, eu preciso fazer a obra, tô perdendo tempo. E Deus sempre confirmava comigo, calma que não chegou a hora. Até que um dia minha irmã, ela percebeu que eu estava triste e ela falou, você vai contar isso pro meu pai, pra minha mãe. Você tem um chamado, que eu já tinha contado pra ela. E eu pensei, mas eu não posso contar porque não sei o que pode acontecer, não sei se eles vão aceitar. E um dia chegou e eu contei. E falei tudo isso que eu te contei aqui, como eu conheci Jesus, como Deus me chamou. Contei tudo pra eles. Você estava com quantos anos? Uns 20 anos. 20, 21. Os meus pais ficaram maravilhados, cara. E eles pensaram, Juninho, mas você precisa contar isso nas igrejas. Eu falei, gente, eu já conto isso. O meu testemunho eu conto nas igrejas tudo que eu vou. E meu pai falou assim, mas tá bom, e o que você quer fazer? Eu falei, eu acho que eu queria fazer um seminário, eu acho que eu preciso fazer um seminário. Deus me chamou para ser pastor. Só que eu falei, pai, só que tem o seguinte, eu reprovei na faculdade. E meu pai ficou tão maravilhado, ele falou, Juninho, esquece faculdade, cara. Ah, é? Eu vi que o seu negócio é Deus, cara. O seu negócio é um chamado, não tem explicação. Você só fala de Deus, onde você vai, só quer falar de Deus. Vai cumprir o seu chamado, cara. Se você quiser ir pra China, eu vou te bancar. Olha só. Qualquer lugar. Não precisa voltar nem na loja mais, não precisa trabalhar, eu vou te bancar. E foi então que eu fui fazer o seminário em Belo Horizonte e fiquei lá. Só que, como eu te disse, né, eu cheguei lá, eu era o menor, cara. E eu pensava, como é que Deus vai fazer? Não sei por onde começar. Resumindo a história, terminou o seminário, eu tinha um relacionamento lá, comecei a namorar uma moça e eu vim para a cidade dos meus pais, que é Franca, que fica a 1 hora da minha cidade, né, Natal, e me chamaram para ir num acampamento de carnaval. Todo ano a gente faz esse acampamento, né? E Deus tinha novamente frustrado os meus planos, porque Deus tinha coisas muito maiores, mas os meus planos primeiro tinham que ser frustrados, porque senão eu não ia conseguir abrir meus olhos para ver o que Deus tinha para mim. Essa moça que morava em Belo Horizonte rompeu o relacionamento comigo. Eu estava frustrado porque eu voltei de Belo Horizonte sem exercer o chamado, sem saber por onde começar. Quando eu cheguei nesse acampamento, ali Deus foi me renovando, sabe? E chegou numa vigília
Começamos a vigília, eu dirigi a vigília. Ele falou, gente, vamos estender as mãos, vamos orar. Quando começamos a oração, o moço chegou até mim. E aí Deus falou comigo. E ele falou, meu filho, foi eu que te trouxe daquela cidade. Porque eu tenho uma obra para você aqui. E a partir de hoje eu começo a restaurar cada área da sua vida. Aquilo, cara, foi um bálsamo, sabe? Foi um presente de Deus para mim no meio do deserto que eu tava vivendo. No meio dos questionamentos, né? Será que Deus ainda tá na minha história, né? E aí, eu não sabia, mas a minha esposa já tava ali, cara. Porque eu conheci a Thaís ali no acampamento. Ela, lógico, não tava nem aí pra mim, porque ela tinha terminado um relacionamento. Ela não queria se envolver com ninguém. Mas algo me chamou a atenção. Eu pensei, gente, que menina bonita, cara. Que mulher de Deus. Só que ela era muito nova e eu não queria menina nova. Resumindo, terminou aquele acampamento, eu pensei, eu preciso acreditar de novo, cara. Não é porque muitas coisas deram errado na minha vida, não é porque eu tô me sentindo perdido, frustrado, que tem que ser sempre assim. Eu vou dar meu primeiro passo de fé. E aí chamei ela no Facebook. Aliás, era Orkut na época. Mandei mensagem, fui conversando. Falando, vamos só fazer uma oração aqui. Olha só! Por fim, cara, eu já tava conversando, demonstrando mais interesse. E ela nem aí. Um amigo meu teve que ir na casa dela, tentar abrir os olhos dela. E realmente, quando ele foi e falou com ela, aí ela começou, pelo menos, a abrir o coração, sabe? Tá. Pensar aí, na possibilidade. Tá vendo? Vai aprendendo aí, Lene. Vai aprendendo, Lene. Ele tá prestando atenção. Às vezes tem que abrir o coração, entendeu? Exato. Já se frustrou e fechou o coração por algum motivo, né? Só sei que o que aconteceu? Por fim, eu já fiquei amigo de toda a família dela e ela mesma não queria saber de nada. Aí um dia eu conheci a avó dela e ela falou, por que você não vai na minha igreja pregar um dia? E eu falei, vou sim. Era uma igreja muito simplesinha, muito pentecostal. Quando eu comecei a pregar, engraçado que aquela semana inteira eu fiquei pensando, o que eu vou pregar? Não vinha versículo. Eu vim de Gênesis, Apocalipse, não sabia o que eu ia falar. Só sei que eu pensei, o meu testemunho eu sei de cor. Eu vou contar meu testemunho. Quando eu fui começar, parou um homem na minha frente. Era o pastor da igreja, eu não sabia. Esse cara falou assim, ó, abra a tua mão. Eu pensei, gente, o que esse cara vai fazer? Abri minha mão. Ele falou, abra outra. Ele pegou uma aliança, colocou uma aqui, pegou a outra, que era da esposa, fechou a mão e ele falou assim, olha, eu estava no monte orando e Deus falou que você ia vir aqui na minha igreja. Ele me mostrou quem você era antes de se converter. E ele me falou que você tem um sonho de casar. E ele manda te dizer que em breve você vai estar no altar. Nossa. Cara, foi uma revelação tão forte. E meu coração se alegrou muito mesmo. Enquanto eu contava o testemunho a partir dali, porque ele deu a palavra e saiu, né? Eu ajoelhei umas 3 vezes diante da igreja, não tava nem aí mais pro pessoal. Eu só queria agradecer a Deus, cara. Porque eu pensei, gente, como é que Deus sabe disso, cara? Deus é tremendo, maravilhoso. Quando terminou o culto, esse pastor chegou na avó da minha esposa e ele falou assim, olha, eu não pude contar para aquele jovem ali porque não é hora ainda. Mas Deus me mostrou que ele vai casar com a sua neta. Nossa. Você acredita, cara? Mas quando ele contou aquilo tudo, eu sentia que era ela. A Thaís, a minha esposa, né? E realmente, cara, Deus já tinha, sabe, programado. Então, muitas coisas eu não entendo. Por que Deus faz de forma tão clara, assim, para alguns, para outros não? Mas eu agradeço a Deus pelo que Ele fez. Reconheço também que a gente não precisa de nada disso. A gente é chamado a viver pela fé.